Aí você tá bem de boa lá, querendo fazer as suas codificações, seus aplicativos, e o que que o Google faz? Ele lança o Antigraft 2.0. Nesse vídeo aqui, vamos falar tudo sobre o Antigraft 2.0, tudo o que mudou, e por que que a gente, na hora que abre, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é: pra quê? Algumas coisas mudaram muito importantes aqui, principalmente você que utiliza o Antigraft, e se você acompanha o canal aqui, você sabe que eu falo muito sobre o Antigraft aqui, tá? Então a primeira sugestão que eu vou te fazer é, obviamente, para você se inscrever aí neste canal, obviamente, e também para você clicar no sininho das notificações. A ideia é falar sobre essas mudanças aí no Antigraft nos próximos vídeos, porque aí a gente consegue, primeiro de tudo, dissecar tudo o que aconteceu, e segundo, entender por que exatamente ele está tão estranho. Olha essa tela, essa aqui é basicamente a tela que você vai ter no momento em que você entrar no Antigraft. Vamos dissecar isso aí. Se você não me conhece, meu nome é Robson Oliveira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso de Antigraft, tá? Então, o link ele vai ficar aqui embaixo para você. E obviamente, eu vou também fazer aí as inclusões dessas novas atualizações, agora que elas nos pegaram de surpresa. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, tá? Então, fique comigo até o final que vai valer a pena. Bom, primeiro de tudo é que quando você entra aqui dentro do site oficial do Google sobre o Antigraft, você tem aqui o Product. Agora, o Antigraft basicamente são 4 coisas. Então, em princípio, você precisa entrar nele aqui para você fazer, por exemplo, download, se você ainda não tem. Se você já tem o Antigraft, o que que ele faz? Ele simplesmente faz o download sozinho, nem te avisa, ele não te pergunta. Ele simplesmente faz o download e é por isso que você tem essa tela aqui, que é uma tela justamente do Antigraft 2.0. E ela é totalmente diferente, porque pelo que eu entendi, essa aqui é a tela antiga, ela não tem exatamente as mesmas características daquele layout padrão que a gente já está totalmente acostumado. Então eu fiz aqui um diagrama para a gente conseguir, talvez, sintetizar um pouco as nossas ideias e não ficar perdido, justamente porque agora você tem as 4 partes. Basicamente, o Antigraft 2.0 é onde você vai pedir as coisas, ele vai trazer para você sem que você tenha necessariamente que ter contato ali com o código, com as linhas de código. Ele visa ser uma coisa mais fácil, mais palatável, se é possível dizer isso, né? Por exemplo, nós aqui no canal, por exemplo, que fazemos Vibe Coding, a gente geralmente já utiliza o Antigraft IDE, que é a versão tradicional. Então, é como você tem ali basicamente o agente de um lado e do outro você tem o código, você tem a pasta, aquele sistema antigo que basicamente a gente já está totalmente habituado. E um spoiler aqui é que por enquanto você vai conseguir utilizar ele, mas a péssima notícia é que depois ele também vai sair do ar. Eu não sei o que que essa gente quer com isso, mas tá, vamos seguir. Você tem também o Antigraft CLI, CLI, que é basicamente como se fosse um espelho do Cloud Code. Ele basicamente funciona como se fosse realmente o Cloud Code, onde você só tem ali os prompts de comando. Então você vai fazer ali os seus pedidos, os seus prompts de comando, e no momento em que você faz o pedido, basicamente ele consegue fazer toda a orquestração, que é basicamente um dos pilares principais do Antigraft 2.0, e ele vai trazendo os agentes para fazer tudo de forma 100% automática, sem que você tenha que necessariamente agir manualmente, pedindo coisa por coisa. Ele mesmo vai saber o que fazer para chegar em determinados lugares. Pelo menos essa é a promessa que o Google faz. Será que isso vai ser verdade na vida real? É o que nós vamos descobrir aí nos próximos dias. E aí você também tem o Antigraft SDK. E esse SDK, ele basicamente funciona assim. Vamos supor que você tem um aplicativo, e aí esse aplicativo tem alguma coisa que necessita da geração de inteligência artificial. Pensa que você tem um aplicativo, aí lá dentro o seu usuário, ele precisa gerar alguma coisa com inteligência artificial. Tem um botão lá onde ele vai gerar 50 ideias de como fazer tal coisa, por exemplo. No momento em que o seu cliente, o seu usuário clicar lá para fazer essa geração, o que vai acontecer é que dentro do seu código ele vai estar conectado na infraestrutura do Google, nas inteligências artificiais lá do Gemini, e aí ele vai buscar essa informação e tudo isso é colocado ali dentro através do Antigraft SDK. É ele que faz essa integração, essa conexão entre o que o seu aplicativo está pedindo e o que a infraestrutura do Google consegue entregar enquanto inteligência artificial. Então, se, por exemplo, você utiliza algum dos produtos do Google que tem inteligência artificial, é o SDK que faz isso, e no seu aplicativo você vai ter basicamente a mesma coisa. E isso é bem interessante, porque aqui você tem justamente uma inteligência artificial que ela é mais abrangente e que ela vai direto ali dentro da infraestrutura do Google para buscar a resposta que o seu aplicativo precisa, por exemplo. Tá, beleza, mas e aí, trocando em miúdos, como que isso afeta a nossa vida real no momento da gente realmente utilizar isso aqui? Se você vier aqui no blog do Google, por exemplo, você vai observar, eu coloquei aqui para português, ele buga totalmente, mas você vai observar que aqui dentro do blog, ele explica algumas das novas funcionalidades, inclusive tem aqui o botão de download, que é esse, inclusive, o botão que você clica quando você quer baixar, aqui bugou tudo, mas quando ele está em inglês, ele aparece tudo certinho, tá?
que você consegue clicar em cada um deles, em que você vai ter basicamente uma explicação aí. O nosso foco, obviamente, é o Google Antigraft IDE, tá? Então, basicamente, a gente já tem tudo o que a gente fazia aqui. IDE, para quem não entende totalmente, é basicamente essa coisa aqui de você ter a codificação, né? De você fazer a codificação com um agente do lado, que ele te ajuda aí interpretando e aí resolvendo problemas ou fazendo justamente essa codificação aí para você. Mas voltando aqui no blog, no Antigraft 2.0 em si, você tem algumas funcionalidades. Uma interface de usuário nova, que eu particularmente ainda não me acostumei. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza aqui para iniciar um projeto, pelo menos. Você tem aqui subagentes dinâmicos. Então, basicamente, você vai ter agentes paralelos trabalhando simultaneamente, que é, na verdade, uma funcionalidade que ele já tinha. Então, agora, provavelmente, eles vão explorar isso com mais profundidade. Então, ao invés de você ter, basicamente, um agente só agindo em direto, praticamente, você tem vários agentes em simultâneo trabalhando dentro do projeto para chegar em um resultado. É basicamente aquela coisa de multi-agentes que a gente já tem em outras ferramentas, como, por exemplo, o Code Cloud e o CloudBot, por exemplo. Então, basicamente, a Google quer sintetizar todas essas coisas aí do Cloud Code, por exemplo, do Codex, que são funcionalidades que você já tem, justamente dentro do Antigraft, para que eles também tenham aí vou falar IDE, mas agora ele é mais do que só uma IDE, ele tem outras funcionalidades, né? Mas a gente geralmente utilizava ele como IDE e sempre identifiquei o Antigraft justamente como uma IDE também. Você também consegue agendar tarefas, que aí você consegue fazer tudo de forma automática em segundo plano. Como que isso vai funcionar na prática? Eu ainda vou ter que entender, porque essa parte particularmente eu não entendi 100%. Você tem os artefatos, que são coisas que eu já havia falado antes aqui no canal, por exemplo, no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. E aí você tem os reviews, walkthrough, implement plans, tá? Que significam basicamente respostas ali do Antigraft para aquilo que você está fazendo em termos de codificação. E você também tem justamente as skills, que é algo assim já manjado, que a gente já entende totalmente de skills. Eu vou deixar também vídeo aqui nos cards falando sobre as skills. Então isso particularmente não muda, ou seja, você continua conseguindo utilizar o Antigraft para fazer as suas codificações. Entretanto, no entanto, contudo, você não vai ter mais ele centralizado apenas como uma IDE, e sim como uma ferramenta multimodal aí. Você tem o SDK, o CLI e o Antigraft 2.0 para substituir somente, e tão somente o IDE de códigos puramente. Eu não gosto particularmente disso, porque eu queria que deixasse quieto lá. Aí você faz todo um curso, você faz toda uma metodologia em cima da ideia de que ele vai ser uma IDE, aí eles não tiram a porcaria do IDE. Tanto é que a galera tá reclamando que tá bugando muito, que as coisas simplesmente não estão funcionando. Aí eu não consigo entender por que a gente entra aqui, como é que você faz para poder usar ele basicamente. Você tem que selecionar o projeto. Então, suponhamos, quando você clica aqui, eita que eu estou tentando dar zoom, nem zoom, mas ele quer dar. Então, eu estou aqui por cima, mas basicamente é assim, para você utilizar ele, você clica aqui em Create a Project, ele vai pedir para você selecionar uma pasta, você selecionar uma pasta aqui, eu já tenho justamente um aplicativo criado, vou criar aqui um projeto, então, iniciar aí. E observa comigo, olha só que interessante, agora você já não tem mais o código aqui, por exemplo, ele é totalmente direto. Só que daqui a pouco eu também vou falar aqui como que você faz para poder voltar com o IDE, que eu acho que é essencial para a gente. E eu, particularmente, eu não quero abrir mão do IDE. Eu quero continuar utilizando o Antigraft IDE normalmente. Aqui você seleciona basicamente o modelo. Como eles separaram o CLI aqui dentro, você não tem um terminal necessariamente dentro do Antigraft. E era fundamental que você tivesse um terminal aqui justamente para você conseguir fazer. Então, como a gente não tem um terminal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa necessariamente pedir ele aqui para ele poder fazer as codificações. Então, vou fazer o seguinte, rode o npmi e o npm rundev para este app. Ele vai fazer basicamente aquela codificação tradicional que a gente já conhece. E estamos aí utilizando o modelo Gemini 3 Flash. Aqui ele está me pedindo justamente para eu poder rodar o npmi. Eu vou clicar aqui sim, allow this time. Em inglês, daqui a pouco eu vou ter que voltar ele para português também, porque pelo menos o anterior a gente já tinha colocado ele em português aí, utilizando alguns pequenos ajustes. Aí você vê ele trabalhando aqui em tempo real, mas cara, sinceramente, eu ainda prefiro o outro estilo. Ele rodou o npm rundev para mim, mas ele colocou do localhost 3000. Eu queria um link network, porque o meu não abre o localhost 3000. Meu Deus. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa pataquada. Precisava disso, Google? Cara, por que não deixou ter como tava? Vamos fazer o seguinte, então, agora? Vamos aproveitar aqui, vamos voltar para a Octava, porque, sinceramente, não dá. Como o Google ferrou com a gente, eu vou deixar aqui embaixo o link para você baixar o Antigraft IDE novamente,
para a gente ter aí a nossa interface amigável que a gente já estava tão acostumado. Você clica aqui em download, você escolhe o seu sistema operacional e clica no download respectivo para você baixar ele. Então, é uma coisa que você já tinha, aí você vai lá e coloca o Antigraft 2.0 de forma forçada e nos obriga a baixar o Antigraft IDE, que é isso que eu estou fazendo agora. Se por um acaso ele não conseguir manter o Antigraft IDE aqui, eu vou ter que basicamente desinstalar o Antigraft 2.0 para voltar para o Antigraft IDE, que é onde eu fico quentinho aí na minha zona de conforto. Eu não sei você, mas eu quero meu Open Code de volta. Beleza? Baixei, fiz a instalação, iniciar o Antigraft IDE, concluir, e aí ele abre pra gente aí o Antigraft IDE. Galera, olha só que coisa linda. Eu fiz aqui a instalação do Antigraft IDE, só que ele basicamente tem a mesma interface do Antigraft 2.0. Eu quero meu nariz de palhaço. Cadê meu nariz de palhaço? Eu quero meu nariz de palhaço agora. Cara, eu instalei essa porcaria e essa porcaria simplesmente é a mesma coisa. Eu não consegui acessar o Antigraft anterior. Seguindo a dica de um fogueteiro raiz aqui, ele falou para mim para desinstalar basicamente o Antigraft 2.0. A gente vem, desinstala o Antigraft 2.0. No caso aqui eu estou no Windows. Então a dica deu certo. Basicamente você precisa excluir o Antigraft 2.0 e reinstalar. Você precisa reinstalar o Antigraft, que aí ele vai funcionar da forma normal. Ele vai funcionar como se fosse algo normal, como ele já era e tinha que manter mesmo. Só que o Google vai descontinuar isso aqui daqui a um tempo. Só não sei o que vai ser da gente nesse momento, que eu não quero que isso aqui acabe. E basicamente funciona a mesma coisa. Você tem aqui todas as extensões, exatamente como ele já funciona normalmente. E vou ver aqui se ele consegue voltar. Ele tirou, na verdade, as minhas extensões. Eu vou ter que instalar novamente. Deixa eu instalar o Open Code aqui, por exemplo. É necessário configurar tudo de novo, mas tudo bem. Pelo menos aqui a gente já consegue voltar a utilizar ele da forma decente, como ele é. Tá bom? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Se você pretende utilizar o Antigraft 2.0, comenta aqui embaixo. Se você não pretende, comenta aqui embaixo também. Eu preciso que você se inscreva neste canal se você não quiser perder nenhuma novidade, nenhuma informação nova que está chegando aí e que pode te ajudar aí na sua criação de aplicativos e landing pages utilizando inteligências artificiais gratuitas. Vou deixar o link do meu curso de Antigraft aqui embaixo, tá? E é isso aí, te espero lá. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Olha o foguete!